Muy buenas tardes. Muito boa tarde e boa noite para todos los que ya es de noche. Para todos que já é de noite. É para mim um privilégio, uma bênção poder saudá-los. Ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Topo Chico, na congregação que pastoreia o reverendo Hugo Rodrigues, lá em Monterrey, México. E todos os irmãos ali reunidos. E também os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países onde o sinal de satélite está chegando e também pela internet e todos os meios de comunicação. Hoje, sexta-feira, 5 de janeiro deste ano 2024. Temos o tema A Herança do Vencedor, que foi pregado em 10 de fevereiro de 2015 em Costa Rica. E ele ali nos leu a Escritura de Romanos, capítulo 8, do 14 em diante, e também Hebreus 1. Vamos ler em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E aí desenha uma estrela de Davi na parte esquerda. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E continua ele lendo ali na mensagem até o versículo 23 de Romanos. Lemos até aí. A herança do vencedor. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem a sexta dispensação, a graça, que foi pregada em domingo 21 de abril de 2015, aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz nosso irmão William. Bem diz o capítulo 3 de Êxodo, que o anjo apareceu numa sarça ardente, e era um fogo, uma coluna de luz. E Moisés foi ver. E quando se aproxima, diz: Moisés, diz: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso está em Êxodo 3:6. E era o anjo do pacto. Era Cristo, o anjo do pacto, que é o Espírito Santo, o corpo angelical de Deus, no qual aparecia em diferentes ocasiões a muitos dos profetas. Por isso Jesus podia dizer em São João capítulo 8, versículos 56 ao 58, Abraão, vosso pai, desejou ver meu dia, o viu e se alegrou. E dizem: ainda não tem 50 anos. E dizes que viste Abraão? Jesus disse: antes que Abraão nascesse, eu sou. Como podia ser possível que Jesus existisse antes de Abraão e tem um título que é filho de Abraão? Como o chamam filho de Abraão, que é antes de Abraão? E como o chamam filho de Davi, que é antes de Davi? Agora vejam no livro de citações, na página 121 do parágrafo 1072 nos diz: e recordem, esse foi o último sinal dado à igreja, a Abraão e os seus, antes que aparecesse o filho prometido. É certo isso? Deus tinha dado a Abraão sinais em toda a sua jornada e também os deu à sua igreja, mas quando veio o anjo do Senhor, ele destruiu os gentios e incrédulos, e o filho esperado, ao que estiveram esperando, apareceu, Isaac. Este ministério em breve terminará, e o filho esperado aparecerá ele mesmo. Escreve Cristo em seu anjo.
onde diz embaixo também o filho esperado, aí uma flecha, e escreve Sol, Moisés. E também ao lado hacia também arriba, do lado lado para cima, do lado direito, em cima, escreve o anjo destruiu os gentios. E também arriba, e também em cima, escreve o filho de Abraão virá. É igual, Cristo. Ou seja, ungido. O filho de Abraão virá, é igual Cristo. E aí escreve também outra outra frase ali mesmo. Quando terminar o ministério do quarto Elias. O filho de Abraão virá é igual Cristo. Quando terminar o ministério do quarto Elias. Agora veja, continua dizendo aqui nosso irmão William, os títulos que tem para se manifestar, esses são alguns deles, como rei, como herdeiro, temos o título de Filho do Homem. Isso é como profeta. Cristo dentro do corpo, que chamarão profeta o Filho do Homem. Deus estava em Cristo em toda a sua plenitude. Por isso, ele mesmo se identificava com o título de Filho do Homem. Como Filho do Homem, é herdeiro do planeta Terra. Depois tem o título de Filho de Davi. Como Filho de Davi tem esse título, o conteúdo do Rei de Israel. Como Filho de Davi, Jesus Cristo é o Rei dos Judeus, o Rei de Israel, porque é o Filho de Davi, descendente direto do Rei Davi. Num extrato, ele escreve atrás. Diz os mensageiros do Antigo Testamento. Os mensageiros do Antigo Testamento. Os 8 filhos de Jessé. O oitavo foi o rei ungido e herdeiro do rei. E sua dinastia é a herança. Vamos ver aqui. E sua dinastia é herdará o reino de Deus na terra. Estou lendo tal qual está aí. Os 8 mensageiros da igreja entre os gentios. O oitavo será o herdeiro com a bênção da primogenitura. Agora recordem que o oitavo corresponde ao mensageiro da era da pedra angular. Recordem que a bênção da primogenitura corresponde a José pela linha de ou seja, passa a bênção da primogenitura a Efraim pela linha de José. Porque os direitos da primogenitura passaram de Rubem a José. Isso vemos ali em Crônicas 5. Agora vejam vocês como em Davi, o oitavo filho de Jessé, está Deus mostrando com esse filho, o mensageiro da era da pedra angular, o qual se sentaria no trono de Davi, porque não faltaria um. Ou seja, que a bênção de sentar-se no trono para reinar com Cristo por 1000 anos e pela eternidade é pela linha dessa dinastia de Davi. Agora, veja o que continua dizendo aqui nosso irmão William diz, e o arcanjo e o anjo Gabriel, diz a Maria, São João capítulo 1, versículo 26 ao 36, que ela vai ter um filho, um filho,
e vai ter um menino, um filho, vai dar à luz um menino e que coloque por nome Jesus. E que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará para sempre. Como filho de Davi, herdeiro ao trono e reino de Davi. Como filho do homem, lhe disse, herdeiro do planeta Terra completo. Como filho do homem, para usar esse título, tem que aparecer conforme a como ele prometeu, que a vinda do filho do homem será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Na página 86 do livro de citações, parágrafo 800, vamos a ver aqui, página 700, página 86, página 739, parágrafo 739 nos diz e que o Cordeiro, esse parente santo e ensanguentado que vem saindo do trono, descendo através das luzes místicas dos corredores do trono de Deus, saiu para reclamar sua herança. Aí ele escreve em cima a herança e desenha uma pirâmide e as eras do lado direito. E escreve ali Apocalipse 5:1, Apocalipse 10, de 1 a 11. São Mateus 24, 42 ao 47. Ou seja, vejam, tem que aparecer, diz aí, a vinda do Filho do Homem tem que aparecer como Filho de Homem, como nos dias de Noé e de Ló. Para quê? Para fazer a obra de reclamação de Zimmermann Branham. Ou seja, isso é quando já sai do trono de intercessão no céu. Isto que está aqui, falado pelo nosso irmão Branham, que ele faria, diz, para reclamar sua herança quando ele sai do trono de intercessão, onde esteve ali fazendo sua obra de parente redentor. Agora, veja o que continua dizendo o nosso irmão William. E já está o povo, a humanidade, como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. E está tudo preparado para a vinda do Filho do Homem. Na página 102 do livro de citações, parágrafo 886, diz: Jesus disse, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Os mensageiros estarão em Sodoma e a igreja chamada receberá um sinal. Do quê? Deus manifestado em carne. Em Deus, ele escreve ES, ou seja, Espírito Santo. Deus manifestado em carne humana. Deus manifestado em carne humana. Glória a Jesus Cristo. E aí volta a escrever ES, ou seja, Espírito Santo. Glória a Jesus Cristo é o mesmo ayer, glória a Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O sinal da igreja gentia. E em cima ele escreve ali, como nos dias de Ló. É igual Deus em carne. E aí também escreve o sinal para a igreja é igual Deus manifestado em carne. Agora, se nos está dizendo que agora, se está nos dizendo que a humanidade está, e o povo, diz aí, o povo e a humanidade já está como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, pois tudo diz que está preparado para a vinda do Filho do Homem. E como? Foi a vinda do Filho do Homem nos tempos e nos dias de Ló, nos dias de Noé e de Ló, pois Deus em carne no meio desse povo, dessa geração. Agora vejam que se está a humanidade como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, pois temos que buscar no meio da raça humana esse paralelismo, o qual é Deus em carne no meio do povo. Vejam como esse título de Filho do Homem se manifesta neste tempo final. Porque se é como no dia de Ló e de Noé, pois a humanidade tem que estar buscando esse cumprimento
neste tempo, ou seja, o equivalente ao que foi lá, pois buscá-lo aqui, porque Deus opera da mesma maneira. E lá houve uma mudança de dispensação. Vejam, nas mudanças de dispensação, sempre há uma manifestação de um mensageiro dispensacional. Agora vejam, continua dizendo, e como filho de Deus, lhes disse, é herdeiro dos céus e da terra. Ou seja, de tudo. Vejam, na mensagem, possuindo todas as coisas, nos diz na página 27, vamos ler ali algo. Miren, en la página 27 Vejam, dice, na página 27 diz, ali está, sou herdeiro de tudo, herdeiro da vida eterna, herdeiro da cura divina, herdeiro de salvação, comprado por Deus, nascido do seu Espírito, lavado em seu sangue. Esta é minha história. Essa é minha história. Essa é minha canção. Vivo louvando meu Salvador todo dia. Agora, isso que o irmão Branham está falando, você, como escolhido de Deus, como primogênito de Deus, como herdeiro de Deus, te pertence. É seu. Você é herdeiro de todas essas promessas. Porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor, diz aí. Agora vejam que o irmão Branham aqui está nos mostrando que somos herdeiros de tudo. Agora, vejam. Vivo louvando meu Salvador todo dia. Tudo está em descanso, em perfeita submissão. Em meu Salvador sou feliz e abençoado. Vivo observando e olhando para cima, cheio do seu Espírito e do seu amor. Aleluia. Aí está. Essa é minha história. E é minha canção. Sou herdeiro de salvação. O que é salvação? É um dom, algo que é dado a ti. Sou herdeiro da salvação. Que tipo de salvação é? É vida eterna. Salvação para minha alma. Salvação para o meu corpo. Salvação para o meu cansaço. Salvação para tudo. Por Cristo, Deus me fez herdeiro de tudo. Ele morreu, se levantou e de regresso trouxe a evidência derramando sobre nós. Glória, agora, tu vais a certo lugar e o que fazes? Quando você vai por lá, como foi Abraão, vai com uma promessa. Deus, tu me disseste que a promessa é minha. Eu tenho fé em tua promessa. Estou levando tua palavra. Tu me prometeste isto. Tu me disseste, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aqui estou, Senhor. Estou pedindo, estou buscando, estou batendo. Tenho que recebê-lo. Aí está. Algo acontece então quando você cita a palavra. Agora vejam. É preciso saber como citar a palavra. É preciso saber colocar a palavra bem. Por isso, quando ele diz que quando esse grupo, os escolhidos, possam tomar essa palavra e colocá-la bem, ou seja, isso já está se falando de uma fé que não a teve nas eras da igreja. Uma fé perfeita. E essa fé, que é a fé de rapto, a teve Enoque. Agora vejam que nos foi dito que numa grande carpa catedral iria estar sendo dada essa fé de rapto, o qual a igreja não tinha. Diz apenas temos suficiente fé para a cura divina, diz o irmão Branham nos selos. É necessário as vozes de 7 trovões. Ele os mandará, o prometeu. Agora vejam que na grande carpa catedral Deus está cumprindo o que ele prometeu. Agora vejam que diz que algo então acontece quando você cita a palavra. Não é citá-la como papagaio. É preciso saber citar a palavra. É preciso saber colocá-la bem.
Continua dizendo, vejam o que Satanás fez quando Jesus citou a palavra, dizendo, e também escrito está. Ou seja, quando Jesus disse, escrito está, também escrito está, como disse na outra noite, ele saltou longe desse cabo. Sim, Senhor. E o que acontecerá depois que você se tornar o vencedor? Como você chega a vencer? Poderia conseguir com sua própria conta? Pode fazer pelos seus próprios meios? Não, Senhor. Alguém foi à frente e venceu por você. Esse foi Cristo. Agora, em sua primeira vinda, alguém foi e venceu por você e por mim. E como tudo é e seria paralelo em sua segunda vinda ao que foi a primeira vinda, vejam, teremos o equivalente também neste tempo. Por quê? Esse é o servo fiel e prudente, esse é o vencedor deste tempo final, o qual vencerá e obterá grande vitória no amor divino por você, no cumprimento da sua segunda vinda. Pode fazer pela sua própria conta? Não, Senhor, alguém foi à frente e venceu por você. Esse foi Cristo. Eu simplesmente sou um herdeiro disso. Eu não tenho nada que fazer. Eu sou somente herdeiro da promessa. A única coisa que eu tenho que fazer é colocar minha fé em sua promessa. E aí desenha uma estrela de Davi. Vê você? E eu pergunto, está vendo? Porque colocar a fé era o que se requeria na primeira vinda do Senhor em Jesus de Nazaré. Um simples homem carpinteiro de Nazaré, cumprindo a promessa da vinda do Messias. E esse foi na frente e venceu por você e por mim. Agora, aí fomos herdeiros daquilo que ele fez. Mas tinha que estar a fé baseada nisso. A fé do crente tinha que estar baseada no que ele fez por você e por mim. Vem? E em sua segunda vinda, a fé tem que estar descansando e ser colocada em sua promessa. Agora veja o que continua dizendo, irmão Branham. Você é digno disso? Não sou. Você crê que eu sou digno? Não. Você pensa que o bispo é digno? Não. Há acaso algum homem digno? Não. Então por quê? Porque sou herdeiro. Vejam, isso resolve tudo. Somos dignos. Não somos dignos. Mas, então por quê? Porque somos herdeiros. Continua dizendo, se você fosse o maior bêbado do mundo e teu pai te deixasse $1 milhão, seja que fosse digno ou não, você seria herdeiro da herança de teu pai. O que ele poderia te deixar seria teu. Fosse digno ou não, ele deixou para ti. Amém. Vem. Seja como você tenha sido na vida. Não se aflija por isso. Você é um herdeiro. E ele deixou essas promessas. E ele deixou essa herança para ti e para mim. Portanto, somos dignos de recebê-las. Mas tinha dito que não éramos dignos. Mas ele nos tornou dignos. Ele nos tornou dignos porque somos os herdeiros. Os vencedores que herdarão essas promessas. Quantas? Algumas? 2 ou 3? Todas, ele disse. Somos herdeiros de tudo.
Continua dizendo nosso irmão, eu fui um pecador, mas sou herdeiro. Eu não servia para nada, mas contudo sou herdeiro. Eu deveria morrer e ir ao inferno, mas sou herdeiro. Sou herdeiro do quê? Da vida eterna. Como você sabe que vai recebê-la? Pois eu sinto. Ou seja, sentimos dentro algo nos repreende. Espera um momento. O que você faz cabisbaixo? O que faz você olhar para o chão? E quando nos foi dito e prometido de que quando essas coisas começassem a acontecer, olhai para cima. Com esse peito levantado, esse rosto levantado, olhando para cima. Porque és herdeiro. Não é qualquer um. Não és qualquer pessoa. Você é um filho de Deus. És herdeiro das promessas de Deus. Agora, veja o que continua dizendo. Como você sabe que vai receber? Pois eu sinto. O Espírito Santo me trouxe. Jesus se levantou da morte para que a promessa pudesse vir. Agora veio, dá testemunho e vindica exatamente o que ele disse que faria. Eu passei de morte à vida. Cheguei a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, sou herdeiro. Sim, Senhor. Agora estou no meu caminho. Amém? Todas as coisas morreram. E o que das coisas más que eu fiz? Estão sepultadas, tal como quando Maria olhou para trás e viu seus inimigos sepultados. Meus atos estão mortos e enterrados no mar do esquecimento. No grande livro de Deus no céu, meu nome foi colocado nesse livro e já foi selado. Tudo foi lançado no mar do esquecimento. E há um livro novo com um nome novo. Está escrito na glória. Sim, é meu. Agora somos herdeiros de todas as coisas. Vem? Não de uma, de duas, de duas ou três. Não, de todas as coisas. É como quando Deus disse a Abraão. O que Deus disse a ele? Essa terra te pertence. O que está sobre ela é teu. Olhe para o leste, para o norte, para o oeste, para o sul. Tudo é teu. Tudo isso aqui te pertence. Eu quero que venhas morar numa terra estranha e vou te fazer herdeiro dessa terra. Te darei isso a ti e a tua semente depois de ti para sempre. Agora, a única coisa que Abraão tinha que fazer era colocar sua fé nessa promessa. Tomar sua espada e sair. Oh, que formoso. Que formoso isso, vejam. O que é que Abraão tinha que fazer? Tomar a espada. A espada é o que? A palavra. Tomar a palavra e sair. E possuir. Isso que ele tinha dito. Não deixá-lo na letra. Não deixá-lo aí gravado, mas conquistá-lo. Conquistar essa promessa. Conquistar o que Deus tinha dito. Essa terra é tua. Olha para cá, para lá, para o norte, sul, leste e oeste. Mas Abraão não ia ficar sentado aí num canto, esperando que Deus fizesse esse trabalho. O trabalho de Deus foi falá-lo. O que correspondia a Abraão era crer e atuar e colocar essa fé sobre essa promessa. Era preciso lutá-la. Cada polegada, cada milésimo de terra, ele tinha que lutar. Agora, a única coisa que Abraão tinha que fazer era colocar sua fé nessa promessa, tomar sua espada e sair. Quando chegou o momento crucial, ele foi à frente e Deus ganhou sua batalha. E ele desenhou uma estrela de Davi. Quem ganhou a batalha? Foi Deus. Mas foi Deus em Abraão. Por isso, ninguém podia fazer frente a Abraão. Qualquer um que se colocasse contra Abraão, estava se colocando contra Deus. Por isso, os que estão contra o Filho de Deus, não estão contra os escolhidos desse Filho de Deus, estão contra do próprio Deus. E quando ganhou a batalha, ele deu morte aos reis. Ele já vinha de regresso. Amém. Tudo tinha terminado já.
Irmão, ele agora podia gritar, podia ouvir os jovens gritar e louvar ao Senhor. Aqui vinha Abraão. E quem vem se encontrar com ele é Melquisedeque, rei de Salém. Veja o que fizeram. Depois que a batalha terminou, puderam se sentar e tomar o pão e o vinho juntos. O rei tirou pão e vinho. Por que ele fez assim? Depois que a batalha terminou, depois que a vitória tinha sido ganha, então puderam se sentar e tomar a comunhão juntos. Puderam falar um com o outro e comer a comunhão juntos. Isso é o que Deus quer que seus filhos façam nessa noite. Ele escreve do lado, Melquisedeque. E agora? E você, irmão Branham? E essa igreja a qual você está falando? Nós somos a semente de Abraão. Eles são a semente real de Abraão. Nós somos a semente de Abraão pela promessa. Somos herdeiros em Cristo Jesus e nos tornamos a semente de Abraão de acordo à promessa. Então, se Abraão foi herdeiro, eu também sou. Eu sou herdeiro com Abraão. E o mesmo é você. E como chegou a acontecer isso? Pela semente real de Abraão, a qual foi Cristo Jesus, aquele que foi prometido pela fé. Abraão recebeu um filho comum que foi levantado dentre os mortos, e nós recebemos o filho, o qual nem sequer era um filho, porque não havia maneira de se tornar. E, no entanto, Deus o fez e enviou a nós. Agora vejam, ele, nesse momento, quando lhe apareceu o arcanjo Gabriel a Maria e disse que teria um filho, e disse que iria se chamar Jesus. E vejam vocês algo aqui. No capítulo 1 de São Lucas, disse que ia conceber em seu ventre. Agora, primeiro disse a ela, não temas. Essas mesmas palavras. Vamos ver algo aqui também. No capítulo 1 de São Mateus, no versículo 20, e pensando projetando ele, isso, ou seja, José, nisto, porque vejam, vamos começar desde o versículo 18, diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Já aqui, tinha-lhe aparecido Gabriel a Maria, já tinha dito isso, ou seja, quando José se entera e sabe o que aconteceu com Maria, o qual ele, pois, fica assombrado, e já Maria, vejam aqui, ela não diz a ele, mas que é o mesmo arcanjo que em sonhos diz a José, revela a José. Isto, vejam, a Maria foi cara a cara. A José foi em sonhos. Agora, isso é algo muito importante. Porque
Vejam aqui. José, seu marido, como era justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isto, vejam, ele ficou com ela ali, quis, ocultar isso. E pensando em esto, aqui ángel do Senhor lhe apareceu em sonhos. Projetando ele isso em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas. Aí está o não temas novamente. Esse arcanjo é um arcanjo, o qual, quando apareceu em várias ocasiões ao irmão Branham, quando ele descrevia em algumas ocasiões, dizia que tinha um olhar muito firme, mas um olhar de amor. E esse arcanjo, vejam, fortaleceu a Daniel. Esse arcanjo é um arcanjo que é enviado da presença de Deus para trazer as revelações aos seus profetas e é quem tem acesso ao livro da verdade. É o arcanjo que o irmão William, em várias ocasiões, nos dizia que ele o chamava o arcanjo profeta da sexta dimensão. E ele, em várias ocasiões, nos dizia: eu agora posso ajudá-los, mas chegará o momento em que não poderei fazer nada por você. Agora, já isso está falando de quando ele, mais adiante, ia sair do trono de intercessão, ou seja, Cristo, ia sair do trono de intercessão, e já esse arcanjo que esteve no meio do povo, no meio da sua igreja neste tempo final, enquanto ele estava no trono de intercessão, ele podia ajudar o povo, e depois que ele se foi da presença da igreja e Cristo tomou o livro, saiu do trono de intercessão, tomou o livro, o abriu no céu e trouxe à terra aberto esse livrinho e entregou a um homem. Já ele, fora da presença da igreja, da Maria espiritual, ele já não podia dizer à igreja, estando nesse tempo, no meio da sua igreja, já não podia fazer nada, porque já não estaria no meio da igreja em carne. E já essa manifestação de Filho do Homem, que o irmão Branham disse que viria outra manifestação do Filho do Homem, já seria como juiz, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, como leão da tribo de Judá, não como cordeiro. Agora, aí o arcanjo diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Agora vejam que José, sendo de 45 anos, adota a Jesus como seu filho. Não havia maneira de que esse filho, que ele nasceria à igreja noiva, que foi gerado à igreja, e que nasceu e cresceu e se formou, esse instrumento, não havia forma de que fosse filho desse arcanjo. Não havia maneira. Mas vejam,
houve uma adoção de José ali, o qual é esse outro ângulo, o qual representa a esse que o adotou como filho neste tempo final. Com 45 anos desde que foi gerado, em 74 até 2019, 45 anos teve desse ministério, desse arcanjo, nesse tempo. Se vamos um pouco antes, a 63, seriam 56. Mas vejam os diferentes ângulos desse ministério. Agora há tesouros aí no que representa José, o esposo de Maria. Agora vamos continuar aqui. E nós recebemos o filho, o qual nem sequer era um filho, porque não havia maneira de se tornar. No entanto, Deus fez e enviou a nós. Ele veio e pagou a pena pelos nossos pecados e pela sua morte. Eu me tornei um herdeiro. Aí está. E toda a maldade do diabo ficou atrás. Louvado seja Deus. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William. E quando o trono celestial de Deus e o trono de Davi se juntarem, isso será o começo lá da entrada à eternidade, literalmente falando, depois do juízo final. Na mensagem Revelação, capítulo 5, parte 2, Apocalipse capítulo 5, parte 2 nos diz: mas temos uma herança incorruptível, isso é salvação. Redenção. Regressar ao jardim do Éden novamente. Pense, Senhor, quem não gostaria de regressar como Adão e Eva e viver lá? Nosso alimento provisto a cada dia, um Pai Celestial sempre pelo caminho nos falando, ver essa grande luz caminhando diante de nós. Ele escreve ali, os herdeiros, a herança ao Éden de novo. E também mais embaixo escreve a grande luz. E continua dizendo, o leão e o lobo comendo juntos, o bezerro comendo a palha, o leão comendo com ele. Quando agora eles comem um ao outro, ou o leão come o bezerro, e o lobo come o bezerro. Qualquer coisa que ele puder comer. Mas naqueles dias não será dessa maneira. As grandes e formosas aves voando, não haverá tristeza, não haverá um sinal que passamos reticências. Ao longo do caminho veremos nossos filhos e nossos amados. Oh Deus, que dia! Não importa o que recebamos aqui na terra, tudo isso vai se desvanecer, mas aquilo não se desvanecerá. E continua dizendo aqui nosso irmão William. Enquanto isso, quando se sentar no trono de Davi, isso é para reinar sobre Israel e sobre toda a humanidade no trono de Davi e o reino de Davi, o qual é falado como restauração do reino e trono de Davi. E tudo isso está sob um novo pacto. Por isso é tão importante a vinda do Senhor, porque Ele nos restaurará a vida eterna física e nos levará com Ele a ceia das bodas do Cordeiro. Essa festa tão importante onde Cristo e sua noiva, sua igreja, serão investidos de tudo. Toda a autoridade como reis, o rei e a rainha. E, consequentemente, também com o título de propriedade. O título de propriedade dos céus e da terra, que é o livro selado com 7 selos. Na página 7A do livro de citações, no parágrafo 70, nos diz: a igreja gentia
vai ao lar para a ceia da boda. E igual a Rebeca foi levada ao lugar de Abraão, e ali foi casada, e Rebeca e Isaac saíram com posse completa de tudo o que Abraão tinha. Tudo passou a Isaac, absolutamente. Aí escreve a herança, em tudo passou a herança, absolutamente. Em cima escreve posse da herança, ou seja, em cima do parágrafo 70 em cima, escreve posse da herança, as bodas no céu. E desenha uma pedra angular. E na pedra angular escreve céu. Vejam, é na pedra angular. E não pôde vir a Isaac até que Isaac esteve casado. E não pôde vir a Isaac até que Isaac esteve casado, escreve do lado direito Cristo. Oh, aleluia. Ali você tem. E Cristo se converteu. Deus mora nesse corpo perfeito, marcado, casado completamente para sempre e pela eternidade. Quando o Cordeiro e a noiva são casados no céu, ela sai em sua posse completa. Absolutamente. E Isaac e Rebeca saíram em sua posse completa. E enquanto está se realizando essa cerimônia da noiva no céu, a noiva gentia sendo casada com o príncipe, filho de Deus, em glória, enquanto eles estão se casando há 3 anos e meio, e tomam lugar enquanto os reticentes, Moisés e Elias, escreve do lado, Moisés e Elias. E vejam vocês, neste escrito, um escrito que ele fez ali, de um estudo bíblico, onde vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ler primeiro. Vamos buscar no livro dos selos. Porque isso vai com essa parte aqui. Que ele esteve nos mostrando. Nestes dias, vejam na página 235 do livro dos selos. Porque vejam, quem tem o título de propriedade é o rei. Porque vejam, aí continua dizendo o irmão William, quem tiver esse livro é o rei. E esse livro Cristo recebe no capítulo 5 de Apocalipse. Agora vejam, quem tem esse livro diz é o rei. Portanto, vejam na página 235, embaixo, para 236, diz, neste estudo da abertura dos selos, vimos que é a abertura do livro da redenção que estava selado. O livro estava enrolado como um pergaminho, na forma antiga. Não era um livro como este, porque essa forma de livro apenas começou faz uns 200 anos. Enrolavam cada livro e deixavam uma partezinha solta, como falamos já previamente sobre as escrituras. Cada um foi enrolado e com o final solto para identificá-lo. E cada um era um selo. Era o livro da redenção selado com 7 selos. Ele escreve aí embaixo, tem que ser aberto no ano do jubileu, ou ano da redenção, tipificado em Levítico 25. Volto a ler. O que ele escreve aí embaixo, da página 235, tem que ser aberto no ano do jubileu, ou ano da redenção, tipificado em Levítico 25.
Continua dizendo, 2:35 abaixo, 2:35 embaixo a 236, e ninguém no céu ou na terra ou debaixo da terra era digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. João então chorou porque não se pôde encontrar nenhum homem digno de tomar esse livro da mão do dono original, onde havia voltado depois que Adão e Eva o perderam. Assim foi devolvido depois que eles trocaram seus direitos à palavra, as promessas e suas heranças. E ele as enumera, a palavra, as promessas e suas heranças. 1, 2 e 3, ou seja, aí, em cada uma, na mesma palavra aí, escreve a palavra, as promessas escreve 2 e suas heranças escreve 3. Recordem, eles controlavam a terra. Ele era um pequeno Deus porque era um filho de Deus. E um filho de Deus é um pequeno Deus. Agora, isso não é contrário às Escrituras. Sei que soa estranho, mas Jesus disse, se vós chamastes aqueles a quem chegou a palavra, e a quem vem a palavra de Deus, aos profetas. Então disse, se aqueles a quem veio a palavra os chamastes deuses, então como vai me condenar a mim, quando eu digo que sou o Filho de Deus? Assim que eram deuses. E ele escreve aí, deuses sois, os profetas. Agora, vejam que aqui, neste escrito, dessa mensagem, deste estudo bíblico, ele ali escreve, ele desenha 3 círculos, e dentro escreve um, o de fora 2 e o de mais para fora 3, e escreve carne. E então do lado escreve Deus, é igual Pai. 2, Filho de Deus, é igual Espírito Santo, ES. 3, Filho de Davi, é igual Deus em carne, Rei. Agora vejam, aquele que tiver, diz, esse livro é o Rei, pois tem que ser um descendente da linhagem de Davi, da linha de Davi. Escreve 4, Filho do Homem, traço, profeta, carne. 5, Filho de Abraão, é igual herdeiro da outorgação real. Agora continua dizendo, aqui nosso irmão William, quem tiver esse livro é o Rei. E esse livro Cristo recebe Cristo recebe no capítulo 5 de Apocalipse e o traz à terra a sua igreja. No capítulo 10 de Apocalipse o traz aberto para poder realizar a redenção física dos nossos corpos, transformando-os, e dos que morreram, ressuscitando-os em corpos eternos. A sexta dispensação encerrará assim. Agora vejam que esse período de tempo, onde ele sai do trono de intercessão no céu, já aí fica fechada a dispensação da graça, porque há um trabalho de reclamação, o qual é esse ministério como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, para realizar essa obra de reclamação, mas já não estando no trono de intercessão. Ou seja que esse período de tempo aí, nesse entrelace dispensacional, estaria marcando uma corrida de revezamento, como uma corrida de revezamento, onde são vistos esses 2 corredores, mas já chega um ponto onde está sendo visto aparentemente 2 correrem,
Mas o cetro o leva esse último que foi entregue por esse anterior que estava correndo, para que esse último nessa corrida final termine essa corrida obtendo a vitória. E se vê aparentemente esse anterior correndo, mas já está chegando ao seu final. Ou seja, vamos colocar na parte da dispensação, se vê aparentemente correndo essa dispensação, mas chega ao seu final nesse entrelace que está havendo aí com a dispensação do reino. Agora vejam o que falamos desse direito da herança, o qual é otorgado a esse que tem o título, o livro, o qual no princípio lemos, ou citamos de Crônicas 5, Primeira de Crônicas 5, do 1 ao 2, onde vimos aí, vamos citá-lo para ler um escrito aqui, do nosso irmão William, neste estudo bíblico que colocaram essa escritura de Primeira de Crônicas 5, de 1 ao 2, diz os filhos de Rubem, primogênitos de Israel, porque ele era primogênito, mas quando profanou a cama de seu pai, a sua primogenitura foi dada aos filhos de José, filho de Israel, de sorte que na genealogia não pode ser contado como primogênito. E embora Judá fosse o mais poderoso entre seus irmãos e dele proviesse o príncipe, a primogenitura foi de José. E ele escreve do lado os direitos da herança total, que inclui o reino. Agora vejam como esse direito da primogenitura obteve esse filho por a esposa amada de José, Raquel, a qual, por meio dela, trouxe a José e Benjamim. Eram os dois filhos por meio dessa esposa amada de Jacó. Agora, vejam, continua dizendo aqui nosso irmão William, aí Cristo estará como rei, como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. Estou um pouquinho mais adiante nessa mesma mensagem da dispensação, a sexta dispensação, a graça, ou seja, alguns parágrafos mais adiante. Aí Cristo estará como rei, como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. Por isso, quando em Apocalipse capítulo 19 aparece Cristo sobre um cavalo branco, com um exército que vem em cavalos brancos e com vestimentas brancas, esse é Cristo vindo com sua igreja para o estabelecimento do reino milenial. E há uma batalha, porque o anticristo não vai querer soltar o poder. Agora, vejam na página. Vamos ver aqui. Vamos ver na página 58 da mensagem O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terrena. Página 58 a 59 nos diz: Jesus, com mãos divinas, foi preparar uma cidade divina, arquiteto divino, por um povo divinamente comprado, para um povo predestinado, ele foi preparar. E escreve a noiva. Em cima desse parágrafo, ele escreve corpos teofânicos. Abraão a estava buscando e ele professou que era um peregrino e um forasteiro, porquanto buscou uma cidade cujo artífice e feitor, arquiteto era Deus. Aquele profeta, sabendo que estava em algum lugar, João a viu descendo, mas Abraão pensou que deveria estar na terra naquela ocasião. Por quê? Porque ele encontrou Melquisedeque, o rei dela, lhe deu o dízimo
lhe deu o dízimo a ele, o qual não tinha pai nem mãe, ele não tinha princípio de vida ou fim de vida. Abraão se encontrou com ele e eles tomaram a comunhão sobre o mesmo lugar onde a cidade será levantada, o santo monte do Senhor, onde os redimidos vão viver. Oh, vá. Aí do lado escreve, dizimou. Oh, vá. Esse tempo simplesmente não se detém, não. Estamos no tempo. Depois de um tempo, iremos à eternidade. E aí desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. E do lado escreve Abraão, encontrou Melquisedeque e pensou que a cidade está na terra. Santo Monte, ali haverão ruas de ouro transparentes, casas e parques. Se querem ler isso, Apocalipse 21, 18. A árvore da vida estará aí. 12 diferentes gêneros de fruto. Nele será produzido um a cada mês. As pessoas que comerem esses frutos mudarão sua dieta a cada mês, como é de unicamente para os vencedores. Vocês sabiam disso? Não é para as denominações. Ele escreve para os vencedores o comer da árvore da vida. Para quem? Para os vencedores. Você diz, irmão Branham, é sério? Vamos a Apocalipse 2. Vamos a Apocalipse capítulo 2, só um minuto e encontrá-lo. Apocalipse 2, 7, vamos nos inteirar se é realmente a verdade ou não. Apocalipse 2, 7 diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, agora recordem, ele não está falando aos judeus agora, esta é a igreja, aos gentios. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Unicamente os vencedores, que vencem a besta, vencem sua marca. Isso é o catolicismo, o protestantismo e o denominacionalismo. Quem vence a besta, sua marca, a letra do seu nome, ele terá direito à árvore da vida, a entrar pelas portas, onde nada que causa abominação pode jamais entrar agora. No livro dos selos, nos fala desses que vencem e desse que vence. Na página 115, parágrafo terceiro. Vamos ver. Como na metade da página diz, todos como cristãos sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para sentar-se sobre seu trono e lhe daria um reino eterno aqui na terra. E o fez. Jesus disse, ao que vencer, ao anticristo e todas as coisas do mundo. Vem? Eu darei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Agora, algum dia que ainda está pela frente, ele se levantará do trono do Pai e tomará seu próprio trono. Que trono? Ele estará tomando? Agora vejam. Vamos ver se amanhã podemos abordar um pouquinho desse trono. Agora vejam, algum dia que ainda está pela frente, ele se levantará do trono do Pai e tomará seu próprio trono. Então sai para chamar seus súditos. Como vai reclamá-los? Ele já tem o livro da redenção em sua mão. Glória! Vem. E ele escreve ali, os vencedores, ao lado direito, os vencedores, se sentem em seu trono, a igreja e Israel. E do lado esquerdo escreve o trono do Pai, o trono do Filho. Agora vejam, continua dizendo aqui na mensagem Futuro Lar, onde paramos. Vem? Pensem nisso. Agora, só um minuto agora, enquanto vamos só um pouquinho mais longe. A árvore da vida será unicamente para os vencedores. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Assim que todas essas coisas
Assim que todas essas são coisas que estão profetizadas e, consequentemente, vão acontecer. Mas não se preocupem. Vamos ter um corpo glorificado para irmos dessa terra antes que comece a grande tribulação. Sempre para ir a uma festa, a pessoa busca a melhor roupa, e Cristo tem para nós a melhor vestimenta que vai com a ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, sendo que estamos na dispensação da graça, onde estávamos nesse tempo, e está falando na mensagem que foi pregada em 12 de abril de 2015, sendo que estamos na dispensação da graça, diz o irmão William ali. Então, não podes colocar e dizer que ele tinha dito que estamos na dispensação do reino. Ah, irmão Benji, irmão José Benjamin, mas é que ele disse em algumas mensagens. Recordem que tudo que um profeta fala, que antecede a isso que virá mais adiante, sempre o fala, como se estivesse acontecendo no seu tempo. Agora que isso já falamos em outros estudos, mas vejo aqui já, nessas mensagens, ele falava já mais claro. Ou seja, nos trouxe tudo isso, toda essa mensagem, mas nos dizia, agora estamos aqui. É como quando o irmão Branham dizia, ele já saiu do trono, não há sacrifício, já está tudo terminado. Irmão Branham, então você quer me dizer que eu não tenho oportunidade de salvação? Espere um momento, ele ainda está aí. Isso está no futuro. Vem? Ele podia ali, estava mostrando ao povo que já estava na dispensação do reino e que ele já estava como juiz. Mas o que estava trazendo era uma revelação do que seria mais adiante. E aqui nosso irmão William, já nesse último tempo, esses últimos anos, já está nos falando, está nos colocando onde estávamos nesse momento, diante do programa divino e diante ao plano e programa que ele estava realizando nesse tempo. Portanto, sendo que estamos na dispensação da graça, a dispensação para a salvação e vida eterna de todo aquele que recebe a Cristo como Salvador, a qual ele dá gratuitamente, disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu as conheço, e eu lhes dou vida eterna. São João 10, 27 ao 30. E mais adiante, nessa mesma mensagem, continua dizendo, Melquisedeque é Jesus Cristo em seu corpo angelical e é o sumo sacerdote do templo celestial. Por isso é que ainda os juízos do Apocalipse, as pragas, as taças, estão seguradas, detidas para cair. Será em forma consecutiva no tempo final. E já estamos vivendo no tempo final. Na página 50 do livro de citações, parágrafo 435, diz: vejam, Jesus disse, agora isso não irá até o fim, porque eu tenho que abreviar o trabalho. Se eu não faço, a bomba atômica destruirá toda a carne. Vocês veem? Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. E ao lado esquerdo escreve atômica, para cima escreve e desenha ao princípio, onde diz a 435, aí do lado desenha uma pedra angular. E em cima escreve as bombas, aqueles dias serão abreviados, uma obra rápida é feita. Agora vejam. Uma obra rápida é feita, pois se é uma obra rápida a ser feita, pois é de pouco tempo. Vejam, no tempo do irmão Branham, teve 56 anos. Isso é bastante tempo. No tempo de nosso irmão William, vejam, desde 63, um pouquinho antes, começou esse ministério. Vejam, durou uns 56 anos. Uma obra também.
do mesmo tempo do irmão Branham. E vejam neste tempo esse ministério, o qual teve um começo, podemos dizer, desde o nascimento, mas teve um começo quanto a essa parte já dentro e durante esse entrelace dispensacional da graça ao reino, e o tempo que corresponde a antes de começar a grande tribulação, se vemos comparado com esse tempo do irmão Branham e do nosso irmão William, pois é um tempo curto, mesmo que também na era chegará uma parte onde, ou seja dentro ou seja fora desse tempo do nosso irmão Branham e do nosso irmão William, seja dentro ou fora, continua sendo um tempo curto. Esse período de tempo comparado com o tempo que tiveram esses mensageiros. Agora, vejam, continua dizendo, portanto, estejamos preparados, porque há promessas claras de uma nova manifestação divina, uma nova manifestação de Cristo no meio da sua igreja. Agora, está nos dizendo que estejamos preparados, porque ia haver uma nova manifestação. E se é uma nova manifestação divina, pois está falando do Espírito Santo no meio do povo, com um véu de carne. Ele estava falando aí. Ele já estava dizendo ao povo, estejam preparados, porque há promessas claras, ou seja, se há promessas claras, é porque foi falado pelo precursor, e ele está aqui anunciando, trazendo essas boas novas, dessa nova manifestação de Cristo no meio da sua igreja. E daí se estenderá essa bênção e essa manifestação para outros países. Se é uma nova manifestação, e essa manifestação ia se estender a outros países, pois estaremos vendo Deus atuando no meio do seu povo, trazendo essas bênçãos não somente para o lugar onde esse ministério está, mas para toda a humanidade. Haverá uma bênção grande para os crentes em Cristo, e haverá uma grande carpa catedral onde a terceira etapa, chamada pelo reverendo William Branham, estará se cumprindo para ajudar a humanidade. E isso foi o que ele falou. Vamos ver ali de vários lugares, mas somente vamos ler um. Que ele nos fala de tudo isto. Vejam na página 26 do parágrafo 216, embaixo, para não ler. Depois vocês leem todo este parágrafo, diz, mas quando fizer, será tudo tão perfeito, será só tão perfeito como os outros, será tão, e estou confiando em Deus que será maior do que os outros, não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes e pessoas necessitadas. Há tanta necessidade na terra hoje. Vem? E aqui nosso irmão William nos fala que essa manifestação nova que a igreja teria, e isso está falando aí em 2015, pois teríamos que buscar, depois de 2015, 2016, 17, 18 e 19, ele se foi, pois temos que buscar essa manifestação nova, porque ele disse, e tem que estar no meio da igreja. Estará se cumprindo, chamada essa terceira etapa, chamada pelo reverendo William Branham, estará se cumprindo para ajudar a humanidade. Vejam, agora continua dizendo, como começará? Isso corresponde a Deus. E a nós? Pois ter um lugar para que Ele cumpra o que Ele prometeu e trabalhar nesse projeto de todo o coração com amor divino. Porque é uma promessa divina que tem que se cumprir no meio do cristianismo. Nessa terceira etapa é onde os judeus verão Messias, verão Cristo manifestado. E seguramente quase ninguém vai querer ir nessa temporada da terceira etapa quando começar. Agora, quando começará?
Agora vejam, ele diz, e seguramente quase ninguém vai querer ir nessa temporada da terceira etapa quando começar. Agora vejam, é triste que tenha se falado dessa manifestação e dessas promessas e que quando Deus as está cumprindo, as pessoas se vão. Mas isso aconteceu também no tempo de Jesus. Muitos se foram, deram as costas, o qual já também estão predestinados para fazer isso, porque senão, onde ficaria o tipo e figura? Tem que ter uma realidade neste tempo, do que foi em tempos passados. Mas não deixa de ficarmos tristes, porque muitos deles são familiares ou amigos ou irmãos que conhecemos desde o princípio, e ver que depois do que se falou pelo precursor, ou que se falou por esse poderoso arcanjo, do que Deus ia estar cumprindo, dessa nova manifestação no meio da igreja, do cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, quando Deus está cumprindo, como não é a maneira provista por eles, com suas interpretações do que seria o cumprimento disso, então dão as costas àquilo do qual Deus tinha falado e disse como seria, e quando cumpre, como não é a maneira em que eles esperavam, então dão as costas. Mas os escolhidos de Deus não vão querer ir. O melhor, eles se agarrarão dessa promessa, colocarão a fé colocada nessa promessa. Vejam como fez Abraão. O que lemos no princípio. Agora, quando começará, o que sabemos dessa terceira etapa é que será numa grande carpa catedral. Começará a terceira etapa ao princípio, ou ao meio, ou quando? Isso Deus o sabe. E o revelará. Deus no momento em que Ele desejar revelá-lo. Mas o importante agora, diz Deus o revelará. Como Deus revela ao seu povo, de era em era, de dispensação em dispensação, seu programa? Por meio dos seus profetas. Porque não fará nada, o Senhor sem que eles revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. E o profeta manda, ou seja, Deus envia por meio desse profeta, e o profeta fala ao povo. Essa é a ordem sempre, e Deus não pode mudar sua ordem. Mas o importante é estar preparados e estar atentos, afastados de toda coisa má, e servir a Deus com amor divino e com entusiasmo, para que assim seja aceito o que fizermos para o Senhor. E um pouquinho mais adiante dessa mesma mensagem, diz, ou seja, que a humanidade verá também, ou seja, que a humanidade verá e também vai se beneficiar seguramente de curas quando Cristo as fizer, mesmo que não poderão ser transformados. Vejam, muitos vão se beneficiar dessa terceira etapa, mesmo que não será para transformação. Muitos virão porque, vejam, houve chamamento, mas tudo isso já é numa etapa em específico, e já vão ver como tudo isso vai estar sendo realizado. Agora vejam que essas pessoas já não será para transformação, será o melhor para que estejam preparadas para dar sua vida na grande tribulação. Recordem que na terceira etapa terão que reconhecê-lo, até aqueles que deram as costas, conhecedores da mensagem, deram as costas ao ministério sob carpa. Mesmo que não poderão ser transformados e, consequentemente, não poderão ir no rapto. Porque os que vão no rapto são as virgens prudentes, as que serão transformadas. Vejam na mensagem, a semente não herda com a palha,
nos diz na página 10 dessa mensagem, diz: Por isso é que o rapto será diferente e será somente para a semente real de Abraão. Não pode vir por semente carnal natural da igreja. Terá que ser a semente real da palavra de Deus por Abraão, a semente real. Por isso o rapto tem que ser primeiro, porque recorde, os que estamos vivos e permanecemos, não atrapalharemos, impediremos, não estorvaremos, impedir aqueles que dormem, porque a trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo se levantarão primeiro, os que estamos vivos e permanecermos, seremos tomados juntamente com eles e nos juntaremos juntamente com o Senhor no ar. Notem, e de novo está escrito, e o resto dos mortos não voltarão a viver até que se cumpra os 1000 anos. Ele escreve do lado esquerdo, desenha uma pedra angular e as eras escreve rapto, a trombeta de Deus. Portanto, eles não herdarão juntamente, eles não estarão juntos no rapto. E escreve rapto. Absolutamente há uma igreja natural e uma igreja espiritual, uma igreja carnal e uma igreja espiritual. E aí é que ele escreve, atrás ele escreve, o carnal, intelectual, incrédulos, e escreve igreja fátua, e intelectual escreve igreja fátua, o carnal, intelectual em cima igreja fátua, incrédulos, embaixo escreve o espiritual, a igreja prudente, revelação crente, não herdarão juntos. E continua dizendo aqui nosso irmão William: as insensatas passarão pela tribulação para serem purificadas, e o mundo ficará na grande tribulação. Na grande tribulação morrem as virgens fátuas, porque o anticristo as persegue e as mata. E morrerão muitos judeus também. E não se sabe se igual ou mais. Pelo menos os 144.000 também morrerão como mártires, mas depois ressuscitarão para estar no reino milenial, como os eunucos de um reino que servem a rainha. Na mensagem, quem é este? Melquisedeque, na página 25, nos diz um formoso tipo de Rebeca, se encontrando com Isaac no campo, no fresco dia, nos encontramos com ele no ar. 1 Tessalonicenses nos diz assim, e ele escreve e desenha uma pedra angular, e as eras escreve Apocalipse 4, sobe aqui. Porque nós que vivemos e ficarmos, não precederemos ou impediremos aqueles que dormem, porque a trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que vivemos e ficarmos juntamente com eles seremos arrebatados para receber o Senhor no ar. Perfeito. Todos estes tipos. E ele escreve, sobe aqui, é igual rapto. Por isso, a teofania, se vocês morreram e entraram nessa teofania, o que aconteceu? A teofania vem à terra a recolher o corpo redimido. E se vocês estão aqui no ar, tomam o corpo para se encontrar com a teofania. Aí o tem. E arrebatados e ir encontrar com o Senhor no ar. Agora vejam, ele escreve a ressurreição, ele escreve a teofania vem buscar o corpo. E à direita desenha uma pedra angular e as eras, e escreve aí ar na pedra angular, e a flecha para a pedra angular. Agora vejam onde é que a teofania, as teofanias vêm. É a era da pedra angular. É acima, no ar. É uma era celestial. Portanto, quem não está aí,
é porque não tem essa representação, consequentemente não pode vir algo a essa pessoa, porque para começar não está aí. E se não está aí é porque não está sua fé baseada e colocada naquilo que foi antes dessa pessoa aí. Vamos ver aqui, porque eu quero ler tal qual como ele falou, onde ele nos diz aí que ele foi à frente primeiro para vencer. Agora, se não está colocado essa fé, se não está colocada essa fé, vejam, vamos buscar aqui nessa mensagem que lemos, de possuindo todas as coisas, página 28, que foi a que lemos. Quis vir aqui para ler, ou seja, neste folheto buscá-lo para ler exatamente. Diz: eu não tenho nada que fazer. Eu sou somente herdeiro da promessa. A única coisa que eu tenho que fazer é colocar minha fé em sua promessa. E se a pessoa não colocou sua fé nessa promessa, e onde está essa promessa? Em cima. Na era da pedra angular, no aposento alto, para que assim então essa teofania possa vir. Mas se não coloca essa fé aí em cima, como virá algo a um lugar onde não há ninguém que esteja aí esperando? Tem que estar essa pessoa aí para que essa teofania possa vir. Agora, vejam, sigue dizendo, quem é este Melquisedeque sino Deus? Continua dizendo, quem é este Melquisedeque senão Deus? Agora vemos aqui claramente o segredo completo de nossas vidas em jornada e morte, e onde vamos depois de morrer. Também a predestinação está à plena vista aqui. Agora escutem com atenção enquanto ensinamos isso. As etapas do eterno propósito que ele tinha em seu segredo agora foi revelado. Notem, ainda há 3 etapas na perfeição. Exatamente como ele redime o mundo, a mesma maneira que ele redime sua igreja. Ele redime as pessoas em 3 etapas. Agora vejam, primeiro é a justificação, como Lutero pregou. Segundo, a santificação, como Wesley pregou. Terceiro, o batismo do Espírito Santo. Isso é correto. Então, vem o rapto. E escreve as 3 etapas de redenção. E escreve Efésios 4:30. E aí do lado, escreve, sobe aqui Apocalipse 4:1 e desenha uma pedra angular e as eras, e escreve 1, 2 e 3. E em cima, na pedra angular, escreve 4. Vimos a herança do vencedor. Por isso é que ele escreve ali, nessa mensagem futuro, o lar do noivo celestial, na parte de trás, numa partezinha escreve aí, quem vencer, herdará. Ao que vencer, herdará todas as coisas. Nos colocamos em pé e deixamos assim, neste tema, a herança do vencedor, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.